Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Dessa vez estaremos falando sobre as propriedades da madeira, tá? Físicas e mecânicas. Vale ressaltar aqui que esse começo de curso é mais ou menos igual para a disciplina de materiais de construção e de estruturas de madeira, tá? Que ambas eu estou lecionando. Então, vai servir para as duas disciplinas, beleza? Essa videoaula. E aí eu vou estar abordando sempre ah, os dois aspectos, né? Tá? Então, a gente sabe que são fases diferentes do curso, mas eu vou estar aqui falando de forma ampla para que ambas as turmas compreendam, beleza? Eu faço isso porque realmente essas duas primeiras aulas são bem semelhantes, tá? Para o curso, e depois, vamos dizer assim, as disciplinas se separam, né? Uma vai mais para o processo industrial, construtivo e produtos da madeira, e a outra vai mais para o dimensionamento, né? Das estruturas de madeira. Beleza? Mas ambas precisam desses conhecimentos iniciais sobre madeira para evoluir. E como essas disciplinas são muito distantes, tá? Não faz mal nenhum rever tudo de novo, né? Mesmo que vocês de estrutura de madeira já tenham visto lá em materiais de construção. Beleza? Mas vamos lá. Tá falando primeiramente sobre as propriedades físicas. Beleza? Lembrando que propriedades mecânicas está dentro das propriedades físicas, né? Mas é tão importante para a engenharia civil como um todo e para estruturas, principalmente, que a gente separa, né? Como se fosse uma subcategoria, tá? De forma que é mais específico utilizado para dimensionamento estrutural, beleza? Mas vamos começar com as propriedades físicas, tá? Então, a eu separei algumas, tá? Tem diversas outras, mas eu separei as principais. Algumas eu vou me aprofundar um pouco mais, outras vai ser ah, mais superficial, beleza? Então vamos falando um pouquinho de cada uma. Tá? A primeira é a heterogeneidade, né, da madeira. Então, eu já comentei na aula anterior que a madeira é um material com propriedades muito variáveis, tá? Isso porque ela é um material extremamente heterogêneo. Ah, Comentei que ah, se você pega, primeiro que há diversas espécies de árvores, né? Então, cada espécie de árvore terão propriedades distintas. Comentei também que mesmo você analisando a própria espécie, tá? Se você pegar uma floresta daquela própria espécie, tá? De uma mesma espécie, perdão, se você pegar duas árvores diferentes, vão ter propriedades diferentes, porque aquelas árvores cresceram com nutrientes, a depender da distância, né, com nutrientes diferentes, com quantidade de água diferente, com, com até microclima diferente, tá? Porque uma pode estar pegando mais vento do que a outra, né? E aí entorta e tudo mais, né? Como a gente vê alguns coqueiros aqui, que não é o caso das árvores de estrutural, mas para estruturas, né? Utilizadas na construção civil, mas acontece também para outros tipos de árvore, beleza? Então, a depender do microclima da região, tá? A mesma espécie pode variar também de propriedades, beleza? Uma pode estar mais resistente que a outra, por exemplo. E dentro da própria árvore, tá? Dentro da própria árvore, a gente comentou que o que a gente utiliza é o lenho, né, da madeira, e esse lenho é dividido em duas partes, tá? Em algumas árvores isso fica mais claro, isso fica mais óbvio, né? Em outras árvores isso não tem tanta essa distinção, mas é fato que os anéis de crescimento interiores, mais próximos do centro, né, mais próximos da medula, eles sempre serão mais secos, mais duros, mais velhos, né, e mais resistentes que os anéis de crescimento mais externos. Beleza? Então, se você corta, se você tem um tronco, tá olhando aqui a seção transversal de um tronco, beleza? Aqui tem a medula e a separação do, do, do cerne, né? Que é essa parte mais escura aqui, beleza? Do cerne. E aqui, essa parte em branco seria o alburno. Essa parte externa aqui seria o câmbio e a casca, né? Tá?
Então eu tenho o alburno aqui, tá? E o cerne achurado, tá? E a medula aqui que a gente não utiliza, né? Mas se eu pego uma peça de caibro aqui, tá? Ela vai ter propriedades diferentes se eu pegar uma peça de caibro daqui. Então isso é importante destacar, tá? A madeira é um material extremamente heterogêneo. Isso sem contar com a possibilidade de defeitos, né? Que a gente vai comentar posteriormente, tá? Mas ao longo do tronco, né? No comprimento do tronco, você pode ter diversos defeitos, tá? Desde nódulos, né? Que a gente chama, que é justamente onde saem os troncos, tá? Até partes comprometidas por conta de micro-organismos, beleza? Ok. Outra propriedade muito importante, e só um destaque aqui da heterogeneidade, vocês vão ver, pessoal, que essa heterogeneidade faz com que todas as propriedades da madeira sejam analisadas de forma pelo cunho estatístico, tá? Estatístico. Então vocês já pagaram estatística, acredito eu, tá? Então nós vamos ter sempre, pessoal, sempre, qualquer propriedade da madeira, tá? Seja mecânica, seja física, a gente sempre vai ter aqui aquele gráfico, né, pessoal? Usualmente a gente utiliza o de Gauss, né? A curva gaussiana, e aqui a gente tem a resistência, né? Tá? A resistência não, perdão, o parâmetro, né? A propriedade, tá? Vou chamar de F aqui, tá? A propriedade. Então sempre a gente vai pegar vários exemplares, várias amostras de várias árvores diferentes, de vários pontos da árvore diferente, de várias florestas diferentes, tá? E a gente vai traçar uma gaussiana, certo? Em que a gente tem o ponto de maior frequência, que a gente sabe que é o parâmetro médio, tá? E a gente vai ter que avaliar os limites inferiores e superiores, né? E esse limite a gente utiliza sempre 95%, né, de segurança nas nossas avaliações. Então, esses limites, no caso do inferior, a gente vai ter 5% das amostras abaixo desse valor, e aí eu vou chamar aqui F-inf, tá? E no caso do superior, vai ter 5% das amostras que são acima desse valor, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, o nosso valor característico, tá? de resistência, principalmente, vai estar correlacionado, tá? Com o valor inferior, né? Dessa curva gaussiana, beleza? Então, vocês vão ver lá nas nossas bibliografias que vai ter o valor médio, por exemplo, da resistência à compressão. Então, eu vou ter aqui o valor resistência à compressão normal às fibras, paralelo às fibras, tá? Média, tá? Ou a gente vai ter a resistência à compressão paralela às fibras característica, tá? E aí quando falar característica, a gente está falando desse valor aqui, tá? Inferior, em que 5% das amostras tem um resultado abaixo desse valor, tá? Do característico. E no caso da média é que fica 50% para cada lado, né? 50% das amostras tem um valor inferior à média, 50% das amostras tem um valor superior à média, beleza? Obviamente que a gente está tratando aqui de um caso de 95% de segurança, né? Pode ocorrer nas nossas estruturas, quando a gente estiver dimensionando, utilizando o FCK, pode ocorrer do valor na prática ser inferior, tá? Mas a probabilidade disso ocorrer é muito baixa. Lembrando que a gente ainda vai transformar isso daqui, tá? Quando for dimensionar, em resistência de projeto, tá bom? Que a gente vai chamar de resistência FCD, por exemplo, FC0D, beleza? Esse D vem de design, tá? Lá do inglês, né? Ou seja, é a resistência utilizada para o dimensionamento. Beleza? Vamos continuar aqui. Mas para o pessoal de estruturas de madeira, a gente vai ver isso mais especificamente à frente, tá? Para o pessoal de madeira, de materiais de construção, perdão, apenas considere isso como um adiantamento de conteúdo, tá? Se ficou muito resumido, não se preocupe, vocês vão ver isso futuramente, tá? Quando for necessário.
Então, outra propriedade interessantíssima da madeira e que de certa forma, uma desvantagem dela, tá? É a higroscopicidade. Tá? E o que é esse termo, né, tão difícil até de falar, né? Nada mais é do que a capacidade de troca de umidade com o ambiente. Tá? Então, como a madeira troca umidade com o ambiente muito facilmente. Tá? Então, ela ganha umidade e perde umidade muito facilmente. Isso é ruim porque quando você alia essa propriedade com outras propriedades da madeira, vocês vão ver que isso gera perda de resistência, defeitos na peça, tá? na peça estrutural, entre outras coisas. Tá? Então, veja que isso daqui não tem como evitar, pessoal. Tá? A capacidade de troca de umidade com o ambiente. O que a gente vai fazer aqui, em termos de construção e projeto, né, a gente vai dizer o seguinte, olha, a gente vai tentar tratar a madeira durante o processo de fabricação, né? A gente vai chamar de beneficiamento da madeira. Tá? Ou seja, a gente vai tentar secar essa madeira o máximo possível, tá? De uma forma controlada para não gerar defeitos, tá? E depois dessa madeira tratada, ela vai chegar na obra já seca, na umidade adequada e invernizada, tá? Então, nós vamos considerar o seguinte, olha, o meu fabricante, o meu fornecedor, a loja, me entrega madeira beneficiada ou não, tá? Ou seja, ele me entrega madeira com um teor de umidade baixo ou alto, tá? Me entrega uma madeira verde ou uma madeira já seca. Se ele me entregar uma madeira verde, eu tenho que secar, tá? Eu tenho que tratar isso em obra. Se ele me entregar já uma madeira seca com a umidade ambiente, vamos dizer assim, tá? Em que a madeira perdeu já boa parte da sua umidade, tá? E a gente vai falar isso daqui a pouco, mais profundamente, tá? Então, basta eu invernizar ela, tá? Além disso, aqui tem outros tipos de tratamento, tá, pessoal? Não é só secagem, não, tá? Não é só secagem, não. Tem tratamento antifungos, tem diversos outros tratamentos aqui, mas eu estou focando aqui na umidade, porque é a nossa propriedade que a gente está vendo aqui, né? Da higroscopicidade, né? Então, chegou na obra, a gente inverniza, então ela vai tender a troca de umidade com o ambiente próximo a zero. Então, nos nossos projetos de estruturas de madeira ou nas nossas construções de madeira, nós dependemos de que a madeira esteja sempre invernizada. E o verniz, obviamente, não é para sempre. Então, por isso que é preciso você estar sempre invernizando. Seja de ano em ano, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Se você invernizou durante a construção, você fez sua parte. Mas aí no manual do usuário, né, da sua obra, vai ter lá dizendo, vai ter que ter dizendo, você tem que invernizar a madeira de tantos anos, senão a gente não garante seja a durabilidade ou a segurança da obra, beleza? Porque a madeira vai se deteriorar mais rápido e vai também perder resistência e talvez aí esteja abaixo da resistência de projeto, beleza? Bom, outra propriedade do material que eu também já comentei nos vídeos passados, né, nas aulas passadas, é a anisotropia, beleza? Então, isotropia, todos vocês já devem ter visto essas propriedades, tá? Espero eu, tanto materiais 1 quanto em materiais 2, vocês já pagaram. Anisotropia, perdão, isotropia, é quando em todas as direções, tá? Se você tem uma placa de aço, tá? Vamos dizer assim, uma placa de aço. Vamos analisar em 2D aqui, tá? Então, se eu aplicar uma tração nessa direção, a resistência, tá? Ela vai romper aqui, vamos dizer que ela rompa aqui nesse ponto, tá? Então, a resistência, eu vou obter aqui uma resistência que eu vou chamar FC0, tá? FC0, vou chamar assim. Se eu pegar uma placa e agora aplicar tração nessa direção aqui e ela romper mais ou menos nesse ponto aqui, eu vou dizer que essa resistência aqui, tá, é FC90, tá? Então, no caso do material isotrópico, tá? FC0, tá? Eu tô aqui que nem seria C, né? Seria T, né? Perdão, tá? Só um destaque aqui, chamar de T, tá?
F na tração, né? A tração em 0 tem que ser igual a tração em 90, tá? Assim como tem que ser igual a tração em qualquer ângulo alfa, certo? Em qualquer ângulo alfa que eu aplicar a tração, tá? Tem que dar a mesma resistência, tensão resistente, beleza? Não vai dar a mesma carga, porque vai depender da área da seção rompida, tá? Mas tem que dar a mesma tensão resistente, beleza? Já o material anisotrópico, tá? Anisotrópico, no caso, FT0 é diferente de FT90, tá? E no caso de anisotropia mais genérica possível, que eu desconheço o material que seja assim, né? FT0 é diferente de qualquer outro ângulo, tá? Então, na verdade, eu vou dizer aqui que a tração no ângulo θ é diferente a qualquer outro ângulo alfa que seja seja uma angulação diferente, tá? Então, não sei se ficou complexo aí essa minha última frase, mas no caso de anisotropia total, tá? Vamos dizer assim, plena, genérica, em qualquer ângulo que você analisar essa resistência, tá? Você está aplicando essa propriedade. E quando eu falo de resistência, não é só resistência não, pessoal. Estou falando em qualquer propriedade física ou mecânica, tá? Resistência, rigidez, condutibilidade térmica, condutibilidade acústica, qualquer uma, tá? Se você aplica em diferentes direções, né, essa propriedade e dá resultados diferentes, é porque então esse é o material anisotrópico. Quando eu tenho esse caso particular em que uma direção é diferente da sua perpendicular, tá? Ou seja, você tem uma diferença em termos perpendiculares, né? Então sempre a maior diferença vai ser de uma direção e da sua direção normal, tá? Então a gente chama isso de ortotropia, né? Ortotropia, beleza? Ou seja, as diferenças principais se dão em 90 graus, tá? Ortogonais, né? Ortogonais. Fechado? No caso da madeira, a gente tem um material exatamente ortotrópico, né? Então, as propriedades na direção da fibra geralmente tem valores diferentes das propriedades nas direções perpendiculares à fibra, tá? Inclusive, a madeira não é só ortotrópica, a gente simplifica para ortotropia, mas as propriedades da madeira são diferentes, tanto na direção das fibras, quanto no seu eixo tangencial, ou seja, tangenciando os eixos de crescimento, quanto no seu eixo radial. E a gente vai ver daqui para frente as propriedades físicas e mecânicas, e a gente vai ver que tem diferenças, sim, se a gente aplica essas propriedades, ou solicita, né, essas propriedades da madeira nessas três direções, beleza? Só que aí a gente simplifica para o caso em que a favor da fibra, ou na direção da fibra, e perpendicular à fibra, ou contrária às fibras, tá? Então, quando a gente fala 0, geralmente é 0 graus em relação às fibras. Quando a gente fala 90 aqui, já adiantando, tá? Geralmente 90 graus em relação à fibra, portanto, perpendicular às fibras. Umidade, tá, pessoal? Então, a umidade não é bem uma propriedade do material, tá? Na verdade é uma instância, né? Quanto de umidade tem aquele material naquele momento, né? Mas como na madeira a umidade, a variação de umidade, perdão, causa diversos outras situações, né? Interfere nas outras propriedades. Então eu coloquei ele aqui em destaque, tá? Inclusive para explicar como a umidade influencia, tá? Depois a gente vai falar em cada propriedade específica, como a umidade vai influenciar naquela propriedade, mas desde já a gente precisa entender o que é a umidade dentro da madeira, tá? O que é essa umidade? Então veja, umidade obviamente está diretamente relacionada à presença de água, beleza? Então a árvore, por sua natureza, tem água dentro dela, tá? Não e essa água, a gente está falando desde a seiva, né, bruta ou elaborada, que percorre como líquido, né?
resinas que possivelmente tenha, né, nessa árvore, né, produtos, subprodutos desse lenho, né, que está extremamente molhado, né? Então, quando a gente corta uma árvore, a gente vê essa umidade saindo, pessoal, fica claro essa umidade saindo, tá? Inclusive muda a cor da madeira quando ela vai saindo, tá? E vai gerando outros problemas, beleza? Vai gerando outros problemas. Só que o que acontece? A gente divide, entre aspas, tá? Essa água, tá? Em 3 parcelas, beleza? Em 3 parcelas. A primeira delas, eu vou citar, é a água que a gente chama de água de constituição, tá? Como assim água de constituição? É a água que está presente nas moléculas, né, da madeira, tá? Ou seja, da microestrutura do material, tá bom? Então, a fibra, a própria fibra da madeira, né? Ou traqueídeos, né? Como a gente citou no caso das coníferas, né? Mas vamos chamar aqui de fibra, tudo. Ela é um material, por ela mesma, né? Então ela tem uma composição química lá, e dentro da composição química, eu não vou saber agora de cabeça, tá? Porque deve variar um bocado, inclusive. Mas dentro dessa composição química, você vai ter lá, com certeza, H2O, tá? Moléculas de água, tá? Ou se não for assim, H2O é separado, mas vai ter moléculas de água nessa composição química, tá? Então, veja, essa água aqui, nós não, engenharia civil, construção, que a gente vai para a prática, a gente não vai se preocupar com isso. Isso aqui a gente não vai retirar essa água, porque se a gente retirar essa água, tá? Se a gente conseguir retirar essa água, se for o caso, quer dizer que a molécula está se dissolvendo, está separando as moléculas. Tá? Os átomos daquela molécula estão se separando, então a gente está quebrando a molécula. Se a gente está quebrando a molécula, a gente está desfazendo o material, beleza? Então, esse tipo de água a gente não tira nem estufa, tá? A gente não sai nem estufa, ela estava presa na constituição do material, tá? Beleza? Então, se para engenharia civil, se só tem essa água, que é de constituição do material, tá? Ou seja, a gente retirou todas as outras águas, a gente vai considerar que essa madeira tem teor de umidade 0%, certo? Então, essa água aqui não entra na nossa avaliação de umidade, beleza? Mas ela existe, perfeito? Então, a gente não vai se preocupar com esse tipo de água. Já a água de impregnação é uma água, pessoal, que fica adsorvida, tá? Inclusive está aí absorvida, o nome não é correto, é uma água adsorvida, tá? Com D, então bota aqui um D, beleza? Na parede da célula, tá? Na parede da célula lá do material, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho uma célula que seja uma bolinha, tá? Uma célula aqui, a célula é uma bolinha, beleza? Então eu tenho a água da constituição que vai estar presente dentro da célula, beleza? E eu tenho uma água, perdão, e eu tenho uma água que ela está impregnada, ela está dissolvida pelas paredes dessa célula, beleza? Essa água, esse teor de umidade, essa água aí presente, é o que a gente tem que mais tomar cuidado. Porque é justamente devido a essa água dissolvida na célula, que essa célula vai inchar ou retrair, tá? Isso vai causar variação de volume, tá? Variação de resistência, variação de propriedades como um todo, beleza? Então, é essa água de impregnação, que a gente vai chamar aqui, tá? Que é responsável justamente pela variação das propriedades físicas e mecânicas da célula, perfeito? E aí o que acontece? Tem um determinado ponto, tá? Tem um determinado ponto que a gente vai chamar de ponto de saturação ao ar, que é quando toda a água restante
é, é, foi, é, foi embora, tá? Secou. E só resta, obviamente, a água de constituição, que nunca vai sair, tá? Só isso aí vocês esquecem, nunca vai sair. E a parede da célula, né? A célula como toda está saturada de água de impregnação, certo? Água de impregnação. Porém, não há mais nenhuma água em volta dessa célula, tá? Só tem essa água de impregnação. Então, nesse caso, a gente diz que a madeira está no ponto de saturação ao ar. Por quê? Por que esse nome? Por que ponto de saturação ao ar? Porque essa água aqui, de impregnação da célula, a gente não consegue retirar sem colocar na estufa. Tá? Ou num tratamento diferente. Se não for estufa com ar úmido, tá? Alguma coisa assim parecida, sem beneficiamento, vamos dizer, de forma genérica, tá? A gente não consegue tirar isso aqui. Ou seja, a madeira secando naturalmente, se a gente cortar o tronco, tá? Tirar a casca e deixar ela secando lá, deixar aquele tronco secando naturalmente, ele no máximo vai secar até esse ponto de saturação ao ar, tá? Isso é o que significa esse termo, beleza? E só destacando, pessoal, é essa água aqui que é responsável por todas as mudanças nas propriedades do comportamento físico-mecânico da madeira, tá? E além dessa água aqui, a gente tem uma água também que a gente chama de água livre, tá? Vou botar aqui outra cor. Vou chamar de água livre, tá? Que é uma água, pessoal, que fica entre as células, beleza? Entre as células, fica nos vazios. A madeira não é um material sólido, homogêneo, completo, tem vazios, tá? Então essa água fica livre ao redor das células, tá? Entre as células. E é essa água que ela sai facilmente, tá? Essa água, se você deixar secando tempo suficiente ao ar livre, ela sai naturalmente, tá? Ela sai naturalmente. Ela vai entrar em equilíbrio com o ar, certo? Com o ambiente, perfeito? E essa água a gente chama de água livre. Então, resumindo, a gente tem água livre, água de impregnação e água de constituição. Água de constituição, a gente esquece, pessoal, se a gente tirar essa água, a célula se desfaz, tá? A molécula se desfaz, então não vai ter mais o material árvore, beleza? O material madeira, perdão. Tem a água de impregnação, que essa sim é de extrema importância, porque ela fica dissolvida nas células, tá? E aí o que acontece? Essas células incham ou retraem, tá? A depender do teor de umidade da quantidade de água de impregnação, tá? Quando essa célula está totalmente saturada, a gente diz que está no ponto de saturação ao ar, quer dizer que a gente vai considerar que essa madeira está no máximo de volume possível dela, tá? Quando se a gente conseguir tirar essa água a partir do beneficiamento, tá? Mais tecnológico, vamos dizer assim, mais industrializado, a gente consegue tirar essa água. Se a gente tirar essa água, essa madeira vai retrair, perfeito? E tem a água livre, tá? Só para complementar, tem a água livre que fica ao redor da célula, que sai naturalmente, tá? Se você secar ao ar, naturalmente ela seca, tá? Agora, quando a gente diz que a madeira é verde, é porque o cara cortou, nem deu tempo de secar e já entregou para a obra, tá? Isso está errado, porque essa água livre presente na madeira vai gerar fungos e tudo mais, beleza? Então não pode se... E quando estiver secando, tá? Vale ressaltar, vai gerar fissura, fendilhamento e tudo mais, beleza? Entortamento da peça e tudo mais, beleza? Bom, e aí obviamente o teor de umidade, né, vai ser obtido a partir do ensaio de umidade, que a gente chama de ensaio de umidade, tem lá até na norma 7190, tá? Como fazer ele, mas basicamente o que a gente vai fazer é medir a massa, tá? Assim que a madeira chega em obra, assim que a amostra chega no laboratório, perdão, e aí nada impede de, se a depender do tamanho da obra, você tem um laboratório na obra, tá? Mas para obra pequena, obviamente, você não vai ter, né? Mas basicamente você obtém pega o peso mede o peso da amostra assim que chega no seu laboratório, na sua obra,
seca em estufa, tá? E aí tem um tempo determinado, que está em norma. Para o pessoal da disciplina de materiais de construção, a gente vai fazer isso no laboratório, então não se preocupe isso até então. Para o pessoal de estrutura de madeira, isso não importa, tá? O que importa é o teor de umidade no final das contas, tá? E aí você vai secar essa madeira, tem um procedimento para secar. Depois dessa madeira seca, você vai fazer essa continha, tá? A umidade vai ser a massa inicial menos a massa seca, dividido pela massa seca. Obviamente que a massa inicial, a diferença da massa inicial para a massa seca vai ser só a água, né, que foi perdida, porque você não está tirando material nenhum da peça, beleza? Da amostra, né? Tá, então tem todas as regras aqui. Quando a gente for em laboratório, não adianta eu ler agora, tá? Mas está aqui de qualquer forma, vocês podem ler depois. Mas a regrinha para saber se a madeira está seca ou não está especificamente nesse tópico aqui, tá? Mas a posteriori no laboratório a gente vê isso, beleza? É importante destacar, no entanto, para todos, que uma umidade padrão considerada normativamente é 12%, tá? 12%. Então, todos os cálculos, todas as propriedades da madeira, que tem lá estimativas de propriedade de madeira, quando você traça o relatório e tudo mais, tá? É tudo em relação a se essa madeira tivesse com 12% de umidade. Tá? E aí depois, tá? A depender se sua madeira está com 20% de umidade, tá? O que você tem que fazer é converter aquela propriedade de 12% para a propriedade de 20%. Beleza? Então, e essas equações a gente vai aprender a posteriori no curso. Beleza? Como transformar, né, a propriedade que era de uma madeira de 12% de umidade para uma propriedade de 20% de umidade. Beleza? A depender de cada propriedade, isso vai variar, obviamente. Fechado? Ok. Então, ó, é considerado uma madeira saturada, tá? Saturada, é como se tivesse colocado ela imersa dentro d'água, tá? Durante um longo período, tá? 70 a 150% de teor de umidade, né? Ou seja, tem mais água, pode ter mais água do que propriamente sólidos, né? Fibra e etc. A madeira verde que eu falei agora para vocês, tá? Tem de 51 a 70% de umidade, ou seja, nem a água livre ela perdeu, pessoal. A gente está falando aqui que uma madeira, o teor de saturação ao ar, tá? É bem menor que isso aqui, beleza? Madeira semisseca de 23 a 50%, tá? Madeira comercialmente seca, tá? 12 a 22%. Então, quando vocês comprarem madeira, vocês têm que saber, pessoal. Se você está comprando madeira verde ou madeira comercialmente seca, tá? Muito cuidado, tá? Até o odor da loja que você vai, pessoal, tá? Indica isso. Se o cheiro estiver muito forte, é porque essa madeira está liberando líquidos ainda, é porque tá verde, tá? Tá verde. Então, muito cuidado, muito cuidado. E uma madeira considerada seca ao ar, tá? Obviamente sobre o coberto, aí tem todo um específico, tá? Com ventilação e tudo mais, tá? De 13 a 18%. Beleza? Tem madeira muito seca, tá? Que aí você tem que utilizar em estufa, tem todo um tratamento especial, beleza? E completamente seca, tá? Nesse caso aqui só resta a umidade, a água de constituição, beleza? Mas isso é muito específico, tá? O usual, pessoal, é vocês tentarem comprar a madeira aqui, ó, certo? Isso é o teor ideal, tá? O mais próximo de 12% possível, tá bom? Ok. Tá. Só um destaque sobre o teor de umidade, pessoal, do ensaio, tá? Esse é um ensaio padronizado por norma. Essa norma tem uma certa idade já, né, de 1997, mas assim, hoje, pessoal, tem equipamentos que a partir da diferença de ponto potencial, ou seja, um equipamentozinho assim, você insere na madeira, tem 2 pinos, tá? A partir da diferença de potencial entre esses 2 pinos, tá? Você consegue estimar a umidade da madeira, tá? Não é exato, mas é muito próximo do resultado oficial aí desse ensaio. Então é muito prático para a obra, né? Então você tem um equipamentozinho, você vai fazer, é um equipamento de R$200, R$300, não é caro.
Então, se você vai construir uma obra, tem uma coberta de madeira, pode ser uma casa popular, que seja, tá? Compra um equipamentozinho desse, pô. Quando chegar a madeira na sua obra, você comprou madeira seca, tá? Supostamente seca comercialmente. Chegou na sua obra, pega lá a quantidade de amostras necessário, bota o equipamentozinho e testa o teor de umidade, tá? Porque você pode estar sendo enganado, tá? Ou até, não pelo lojista, não pelo seu fornecedor, mas até mesmo da indústria, né? O seu fornecedor pode estar sendo enganado junto, tá? Beleza? Vamos lá. Outra propriedade é a retratabilidade da madeira, tá? Isso está diretamente, intrinsecamente ligado à umidade, tá? Ao teor de umidade da madeira. Veja que se varia a água se varia a água de impregnação, né, que é aquela água absorvida na célula, então vai estar havendo variação vai estar havendo variação de dimensões, tá? De dimensão. E aí, o que acontece? Como, eu já vou adiantar uma coisa aqui, tá? Mas como a madeira é um material anisotrópico, né, em que as propriedades na direção da fibra é diferente da direção radial e tangencial, né, todas são diferentes entre si. Então o que vai acontecer é que essa retratabilidade vai se dar de forma diferente, tá? A depender da direção que você está avaliando. Ou seja, você tem que avaliar a retratabilidade linear, tá? Que seria você medir o comprimento, tá? da amostra, tá? E a largura, tá? E depois a espessura, tá? Isso você, no final das contas, você está medindo o comprimento na direção das o tamanho na direção das fibras, na direção radial e na direção tangencial, tá? E aí você está avaliando aí então a variação volumétrica, a variação de comprimento linear, tá? E aí você também tem a variação volumétrica, que é como um todo, que é considerando as três, né? Então você tem que medir as três e multiplicar para obter o volume, beleza? Então quando a gente fala de retratabilidade volumétrica total, a gente vai ter que estar tratando de volume, tá? Então a gente vai pegar o volume no estado verde, né? No estado que você antes de secar, né, no estado que você recebeu, menos o volume no estado seco, e aí o seco a gente admite que é 0% de umidade, né, tanto livre quanto de impregnação, só vai ter a água de constituição, tá, dividido pelo volume seco, beleza? Então aqui a gente vai ter a variação do volume em percentual, né, o coeficiente aqui, daquela espécie de madeira, tá? Desde da madeira verde, como ela está naturalmente, como depois você corta, até ela no estado seco, tá? E essa variação não é linear, tá, pessoal? Você vai ter que pegar em vários pontos, na verdade, para criar um gráfico, beleza? E aí, a variação propriamente dita, tá? A variação propriamente dita vai ser o volume, tá? Da peça no ponto de saturação ao ar, tá? Subtraída da peça seca, beleza? Então, aqui, esse CT é no estado verde, beleza? Assim que cortou, ou muito próximo da etapa em que cortou, tá? Aqui, a partir do ponto de saturação ao ar, beleza? E aí, o coeficiente de retratabilidade volumétrica vai ser justamente o quanto você mediu aqui dividido pelo teor de umidade da madeira, beleza? Que você quer achar, beleza? E a gente tem também a retratabilidade linear, que a gente vai avaliar axialmente, tangencialmente e radialmente, né? Axial, considere na direção das fibras, né? E aí a gente avalia cada dimensão especificamente, sozinho, beleza?
É um ensaio só para tudo isso, tá, pessoal? Porque no final das contas, para achar o volume, você tem que ter esses três comprimentos, beleza? Não importa. E aí a gente vai se deparar com a situação dessa aqui, tá? A gente vai ter que traçar esse diagrama aqui. Você vê que veja que cada linha dessa, tá? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é uma distância. Aqui é a distância axial, uma direção. Aqui é a direção axial. Aqui é a direção radial. Aqui é a direção tangencial, beleza? E aqui é a volumétrica, tá? É o produto dos três, beleza? Então veja, a gente aqui o eixo X é o teor de umidade, tá? Então aqui a gente vai aumentando o teor de umidade, tá? Vale destacar que vai ter um ponto de saturação ao ar aqui, que a gente vai determinar, tá? Que é justamente o ponto de inflexão dessa reta, beleza? E aqui é a variação nas dimensões, tá? Em percentual, forma percentual. Então veja que quando a gente tem da madeira seca, tá? 0% de teor de umidade, até o ponto de saturação no ar, que nessa madeira especificamente aqui foi em torno de 26%, tá? Em torno de 26%, posso chutar em 26% aproximadamente, né? Na direção radial houve uma variação aí muito próxima a zero, tá? Abaixo de 1, com certeza. Tá? No caso da direção radial, ó, já aumentou para cerca de 3 a 4% de variação radial. Já na direção tangencial, tá? Mais de 8%, tá? Aproximadamente 8%. 8% na verdade, né? Tem aqui já em parênteses, né? De variação volumétrica. Perdão, de variação linear. Né? E aí, em termos de variação volumétrica, que é o produto dos três, houve uma variação de 13%, 13,2%, beleza? Percebemos ainda que a partir do ponto de saturação ao ar, né, ou seja, a partir do ponto em que as células daquela árvore, né, estão saturadas, ou seja, toda a água está dissolvida naquelas células, não há aumento de volume. Perfeito? Não há aumento de volume. Então, perdão, enquanto você está perdendo água livre, tá? Não há variação volumétrica. Tá? A partir do ponto que você começa a perder água de impregnação, você começa a reduzir de volume, beleza? E só destacando aqui, eu não sei se ficou muito confuso anteriormente, tá? Mas esse ponto de saturação ao ar, tá? Vai depender de cada ambiente e de cada madeira, perfeito? Então, se não tiver verniz, tá? Essa madeira pode ficar aqui, ó, variando esse teor de umidade, a depender das estações do ano, da quantidade de sol, da quantidade de vento e até do microclima, tá? Da casa, ou seja, a depender, se você for construir uma casa, né, perdão, então a depender se o vento é preponderante em uma direção, né, então possivelmente as madeiras que estiverem naquela direção vão sofrer mais do que a direção oposta, tá, do que a madeira do outro lado da casa, beleza? Que não recebe tanto vento. Então é importante a gente entender qual é o comportamento da variação de dimensões da peça em relação ao teor de umidade, né? Percebe-se ainda que, a depender, pessoal, se essa, não por esse gráfico, tá, mas já adiantando aqui algumas coisas, se essa variação volumétrica ocorrer, ou variações lineares, ocorrerem de forma descontrolada, podem surgir defeitos na madeira, tá? Seja empenamento, tá? Porque se você corta uma tábua, por exemplo, tá? Um caibro, qualquer coisa desse tipo, se a variação é diferente, né, em todas as direções, nessas direções aqui, o que pode acontecer, a depender de como você serrou essa peça, é que ela vai entortar, tá? E tem vários tipos de defeito de entortamento, tá? Eu vou chamar de entortamento aqui porque tem vários outros nomes que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas pode ser empenamento, pode ser arqueamento, pode ser diversos outros. Isso ocorre principalmente por conta desse processo de secagem descontrolado, tá? Também pode haver fendilhamento, tá? Na cabeça de toras, beleza? Então, se você vê em cercas, tá? Se vocês podem começar a perceber agora, em cercas que usa
geralmente aquelas toras mais finas, né, de madeira mais fina, eucalipto, alguma coisa do tipo semelhante. Em cima, pessoal, no topo aqui, geralmente ela é fendilhado, tá? Geralmente ele é fendilhado. Fendilhado que eu chamo é todo fissurado, tá, pessoal? Tem vazios lá dentro. E aí o que o pessoal faz geralmente é botar é como se fosse é uma chapa metálica, tá, pessoal? Com um monte de taxinha, né? Aí você prega na cabeça e aí essa chapa metálica impede que esse fendilhamento se amplie, né? Então, a partir de agora, tentem prestar atenção nessas toras que são utilizadas, que elas geralmente têm um reforço na cabeça, porque como ali na cabeça das toras, né, tem uma área maior em contato com o ar, em contato com o ambiente, é natural que aquela região seja mais seca do que a do meio do tronco. E nesse caso, a tendência é que haja uma variação volumétrica diferente das extremidades, né, da tora e do meio. E aí isso faz com que haja os fendilhamentos, tá? Porque há uma variação volumétrica diferente, beleza? Então, aí você pode classificar a madeira de acordo com o quanto é essa retratibilidade total, né? Então, uma madeira pode ter retratibilidade forte, média ou fraca, tá? Que pode variar de 20% aí, no máximo do forte, até 5% do fraco. E aí, a depender do tipo de madeira e do seu coeficiente de retratibilidade total, né? Da sua possibilidade de retratibilidade total, ou você toma muito cuidado com aquela madeira na hora do tratamento, ou você não utiliza naquela determinada sua obra, né? Se você tiver com receio, beleza? Então, vê aqui, tem até algumas sugestões aqui de utilização, beleza? Cadê o meu? Tem até algumas sugestões de utilização. Então, se for tem até uma outra classificação que é exagerada, né? Se for uma retratabilidade exagerada, tá? Então, dificilmente utilizado, tá? Então, por isso que geralmente quando você pega eucalipto utilizados como cercas, né, como tora, geralmente vão estar fissurados, fendilhados, né? Principalmente porque não é invernizado, né? Você não tem como invernizar a sua cerca inteira, vai ser muito caro, beleza? Então, quando ela é forte, você tem que utilizar um desdobro radial, né? E para quem viu já a aula a gente vai ver o que é desdobro, né? O processo produtivo, e a gente vai ver que o desdobro, na verdade, você pegar a tora e você serrar, né? Você serrar lá nas dimensões que você quer, beleza? Isso se chama de desdobro. A média, né? Então você utiliza para carpintaria, então você pode utilizar aí com certeza para construções de cobertas e tudo mais, né? De pergolados, que seja na construção usualmente, né? Então veja que varia, esse coeficiente de retratibilidade varia de 35% a 55%. Tá? E no caso de fraca, pessoal, ela é ideal para móveis, né? E até para utilizar em madeiras laminadas, né? Coladas ou para fazer chapas de compensado, beleza? Que aí a variação é menor. Então, para resolver essa questão da variação volumétrica, beleza? Primeiro, adotar o tipo de madeira, né? Escolher o tipo de madeira a depender do tipo de uso, beleza? A depender do tipo de uso, tá? Segundo, e também pegar uma madeira com teor de umidade próximo ao teor de umidade médio do ano, né? Para que não haja tanta variação, beleza? Essa é uma opção também. Outra opção outra situação que você tem que fazer é também escolher o desdobramento adequado, tá? Isso aqui a gente vai ver melhor na aula de produção, tá? De fabricação. Então, você pode serrar o tronco de madeira assim, ó, em linhas, tá? Em pranchas, dessa forma, e depois separa nas dimensões que você quer. Você pode fazer um desdobro assim radial, tá? Esse é o desdobro radial, ou um de forma mais complexa, tá? E cada fabricante, né? Cada serraria vai ter a sua forma de desdobro, beleza? Mas aí isso vai implicar sim nos defeitos que podem aparecer devido à variação volumétrica, beleza?
E também, obviamente, né, como eu já falei para vocês, utilizar óleos e resina, né, pintura, envernizamento, né, você tem que envernizar essa madeira, tá? De forma que você impermeabilize, né, a superfície dessa madeira e essa madeira troque menos umidade com o ambiente, né? E aí vai ter menos retração por consequência. Tá bom? Aí outra tabelinha em relação do uso com o teor de umidade, tá? E a situação de retratabilidade, tá? Mas não vem ao caso. Depois vocês dão uma lida melhorzinha. Tá bom? Perdão. Bom, e aqui é o ensaio, né, de retratabilidade, como deve ser feito, tá? No laboratório. A gente vai ver mais especificamente quando for no laboratório, mas o que a gente vai fazer é a mesma amostra que a gente secar para pegar o peso, né, para ver a diferença de massas, a gente vai pegar também a diferença de dimensões, né? Então, a gente vai pegar a madeira assim que chegou no laboratório, vai medir as dimensões e vai pesar, vai secar. Depois dela estar seca, a gente vai medir as dimensões novamente e a gente vai pesar novamente. Então, a gente consegue traçar o gráfico, né, o diagrama de variação de teor de umidade por variação de dimensões, né? Variação dimensional. Isso se a gente verificar em vários pontos, né? Em várias situações. Então a gente bota para secar um pouco, verifica tanto o teor de umidade quanto a variação dimensional. E vai fazendo isso em vários pontos, então a gente consegue traçar aquela curva facilmente, beleza? Ok. Então aqui nós vamos... outra propriedade é a densidade, beleza? Na verdade, a norma vai chamar de massa específica, tá? Não importa, pessoal. Tem uma diferença física, tá? Tem uma diferença física, é importante tomar cuidado, tá, com isso, mas aqui para a engenharia vamos ultrapassar essa fase, tá? Aqui, vamos dizer assim, para o nosso objetivo, elas se confundem, tá? Se confundem, né? Ou seja, dá no mesmo. E aí o que acontece? Na norma vai ter densidade real, densidade básica e densidade aparente. Ou seja, a gente vai avaliar, não só na norma, né? A gente avalia a madeira, tá? Como densidade real, densidade básica e densidade aparente. A densidade real, pessoal, seria a massa de sólidos, tá? A massa de sólidos que tem na madeira, tá? Dividido, tá? Pelo volume de sólidos que os sólidos efetivamente ocupam. Tá? A massa de sólidos, tá? Deixa eu botar aqui sólidos. Tá? A massa de sólidos que a madeira tem é fácil de obter, que é só secar ela completamente, né, que a gente obtém a massa seca. Então, massa seca não tem água, então quer dizer que é só sólidos. Tá? Porém, o volume não é fácil de obter. Porque o volume, mesmo a gente secando a madeira toda, ela não vai se espremer, né, e não vai ficar um material sólido, né, completamente sólido. Vai ter vazios dentro dela, né? Então, para estimar esses volumes sólidos, a gente tem que fazer algumas correlações, tá? Lá no laboratório. Não é direto, não é a partir do ensaio que a gente obtém isso daqui. Porém, é possível obter, tá? E aí, se a gente dividir a massa de sólidos pelo volume que esses sólidos efetivamente ocupam, então a gente tem a densidade real, tá? Isso é muito pouco utilizado e isso varia pouco, pessoal. Então, não é nem usual a gente fazer esse experimento, porque isso é bem semelhante. Inclusive, é semelhante entre as duas espécies que a gente vai estar avaliando, entre resinosas e folhosas, né? Então, se a gente pegar toda a massa de sólidos, né? Ou seja, a massa seca, dividir pelo volume que esses sólidos ocupam, desconsiderando os vazios, tá? Desconsiderando os vazios, a gente tem que essa massa específica, ou densidade, né? É 1,53 gramas por centímetro cúbico, beleza? Ou seja, se não houvesse vazios nessa madeira, tá? Fosse toda de sólidos, essa seria a sua massa específica. Já a densidade básica, tá? É a massa seca dividido pelo volume saturado,
tá? Volume saturado, ou seja, com 100% de umidade. Umidade 100%. Beleza? Então, massa seca dividido pelo volume saturado, tá? Isso tem algumas utilidades para projetos, para construção, porque a gente precisa, não é necessário, tá? Não é necessário, isso aqui não vai ser utilizado. Beleza? Então, o que a gente vai focar aqui, tá? O que a gente precisa na engenharia focar é a densidade aparente. Ou seja, que é a razão entre a massa que chega, a massa da amostra, né, que chega, a massa usual dividido pelo volume que chega, tá? Então, se ele chegar com teor de 30% de umidade, vai ser a massa de 30% de umidade dividido pelo volume, ele com 30% de umidade. Não importa, tá? Mas a norma, tá? Na norma e na bibliografia, sempre todas as propriedades de densidade vão ser utilizadas com padrão, tá? Como padrão de 12%, tá? E aí, tudo é feito com padrão de 12%, já comentei, né? Teor de umidade 12%, tá? No caso da densidade, e a gente vai comentar posteriormente no caso da disciplina de estruturas de madeira, a norma diz, olha, pode considerar o peso específico, a massa específica da madeira com 12% para qualquer madeira, tá? Não vai importar tanto, tá? Pode considerar com 12%. Beleza? A gente vê posteriormente isso daí. Mas há uma variação, beleza? É importante vocês saberem. E aí tem os ensaios de norma, que a gente também vai ver quando for para o laboratório, para a disciplina de materiais, tá? Para a disciplina de estruturas de madeiras, não importa se vocês já passaram por essa fase, tá? O que importa é saber qual o valor do teor de umidade, né? E se você quer converter a densidade de um teor de umidade de 12% para um teor de umidade diferente, tá? Se você quiser ser mais preciso do que a norma permite, né? Porque a norma permite ser usado 12%, sem se preocupar. Mas se você quiser converter, você pode utilizar essa equação, mas você vai precisar conhecer o coeficiente de variação volumétrica, né? Coeficiente de variação volumétrica. E você precisa conhecer o teor de umidade da madeira que você vai usar, né? Beleza? Com isso, você consegue fazer uma correlação e acha a densidade, ou a massa específica, melhor dizendo, da madeira na umidade que você quer. Tá? 30%, 20%, 50%, que você quiser utilizar. Beleza? Então, em termos de propriedades físicas, as principais já passaram, tá, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou falar mais rapidamente, falar mais superficialmente, tá? Só para ter um conhecimento básico, tá? Em termos de condutividade elétrica, não é um bom condutor, ou seja, é um bom isolante, tá? Não sei, a depender do uso, vai ser positivo ou negativo isso daí, tá? Mas, por ser um material anisotrópico, tem diferenças nas direções. Então, a resistividade elétrica na direção tangencial é a maior de todas, tá? Na direção axial é a menor, ou seja, ele vai conduzir a eletricidade de forma mais fácil na direção axial, na direção paralela às fibras, tá? E aí é interessante só entender a condutividade elétrica, tá, da madeira, porque aquele equipamento que eu disse que mede, né, a umidade do material a partir da resistividade elétrica, né, do potencial, né, diferença de potencial, é justamente baseado nessa condutividade elétrica, né? Então, como a condutividade elétrica varia, né, na direção tangencial, radial, axial, tem que tomar cuidado na hora de usar o equipamento, tem que ler o manual para entender como usa adequadamente, beleza? Porque ele vai ter que utilizar uma certa resistividade, tá, padrão, para calcular aí sim o teor de umidade, tá? A condutividade térmica, tá? Também não é um bom condutor, e isso faz de um bom isolante, tá? Então ela demora para ganhar e para perder calor, tá? Então eu já comentei isso na aula passada. Isso é bom ou ruim, a depender do seu uso, né? Então, por exemplo, se você usa um piso de madeira aqui em Maceió, tá? Como se utilizava muito antigamente, hoje parou de utilizar, durante o dia, né? A madeira vai estar absorvendo aquele calor,
bem lentamente, tá? E aí ele vai começar a soltar, a se desfazer daquele calor justamente à noite, né? Quando as pessoas estão em casa, né? Chegando do trabalho, e aí gera aquela sensação de calor, tá? Então é por isso que não é bom, mesma coisa forro, tá? Por isso que não é bom madeira para ambientes quentes, tá? Agora, se você, por exemplo, utiliza paredes de madeira, né? Em ambientes frios, perdão, se você usar paredes de madeira, piso de madeira e tudo mais, o calor gerado ali internamente durante o dia vai demorar para se desfazer, então à noite, quando as pessoas chegarem em casa, vai estar mais aconchegante. Vai estar mais aconchegante, beleza? Bom, pessoal, quanto à condutividade acústica, né, nova outra propriedade física, veja, a condutividade acústica está diretamente correlacionada com a redução de sonora, né? E a gente mede isso em decibéis, né? Então a gente e também depende, tá, pessoal? Você tem a questão de acústica, você tem a questão de impacto, né, na parede, e você tem a questão de transmissão de sons de um lado para o outro, né? Você falando, o outro lado escutar, tá? É diferente do impacto, né? Do som devido ao impacto. Então, por exemplo, uma placa de drywall, tá? Você bota um isolante acústico no meio, né? Entre as duas chapas de gesso. O que vai acontecer é que você praticamente não vai escutar nada do que o outro quarto no outro ambiente, tá? Da casa, por exemplo. Mas se você der batidinhas no gesso, você vai escutar um som ou um som toque bem mais alto do que se você fizer na parede de alvenaria, tá? Então primeira coisa que a gente tem que entender é que são dois pontos diferentes, tá? Isso daí. Então, por exemplo, numa laje, né, de um piso para o outro, que você quer diminuir a quantidade do som de impacto, né? Uma pessoa andando com um salto alto, né, que faz muito barulho, né? Então você quer reduzir esse tipo de som, né? Já no caso entre paredes, você não passa o dia batendo na parede, né? O que você quer é que os ambientes não se escutem, né? Então aí vai depender, tá? Mas só para ter uma ideia, tá? A madeira, como é um material leve, tá? Porque quanto mais denso o material, mais reduz, tá? Então você botar chumbo, uma parede de chumbo, vai reduzir, você não vai escutar nada do outro lado, tá? Mas como a madeira é leve, ela reduz pouco, tá? Então, mas também não é tão pior assim, por exemplo. É porque aqui tem espessuras diferentes, tá? Quanto mais espesso, mais reduz o som também, né, pessoal? Tá? Então, aqui um tijolo, né, uma parede de 30 centímetros de espessura, né, reduz 53. Um compensado de madeira, tá, de 6,5 centímetros, tá, reduz 20, né, reduz quase metade, vamos dizer assim. E aí, você vê, talvez se a gente botar uma parede de 30 centímetros de madeira, talvez reduza mais que uma alvenaria de tijolo, tá? Mas ainda assim não é um grande material isolante, vamos dizer assim. Porém, tá? A madeira é muito utilizado para ambientes acústicos, né? E é comum você passar todo fazer todo um revestimento de madeira em salas acústicas, né? Em salas de treino de som, né? Esqueci o nome agora, de ensaio, né? De bandas e tal, porque ela é um excelente material que absorve o som, tá? Então, e aí está diretamente relacionado a outra coisa, a questão de reverberação, tá? Então, veja, eu não sei se vocês já prestaram atenção que você está numa sala, tá? Aqui mesmo em casa, tá numa sala. Aí não tem móvel algum, só tem piso e paredes, tá? Tá sem móveis, você acabou de se mudar. Quando você fala, pessoal, você ouve o seu eco, tá? A reverberação é tão grande que o som fica lá, se repetindo, tá? Mas aí quando você começa a encher de móveis, né? Sofá, mesa, móveis, TV, tudo, e aí essa reverberação acaba. Ou seja, por quê? Porque os sólidos, pessoal, têm a capacidade de absorver o som, tá? Alguns sólidos absorvem, outros sólidos reverberam, tá? Outros sólidos reverberam. E o madeira não, a madeira é um ótimo absorvedor de som, tá? Absorve bem o som. Então,
Por isso que é utilizado muito em salas acústicas, né? Outra propriedade é a porosidade, tá? E aí está diretamente relacionado com justamente aquele teor de água livre, né? E tudo mais, tá? Entre as fibras tem vazios, tá? Isso é essencial para deixar os fluidos passarem, né? Seiva bruta, seiva elaborada, tudo mais, e as resinas, né? Beleza? E aí a gente sabe, pessoal, que o cerne, tá? Por ser mais antigo, tá? E por ser mais seco, tá? E é mais denso também, então é menos poroso, tá? Então o cerne é menos poroso que o alborno e por conta disso, inclusive, as propriedades deles mecânicas são bastante diferentes, beleza? Dependendo do tipo de árvore. E outra propriedade física, acredito que é a última, não, ainda tem penúltima, tá? A dureza. E a dureza, não se enganem, pessoal, não é resistência, não é rigidez. Dureza é a resistência ao risco ou à penetração, tá? Então, você tem uma faixa de dureza, né, que a média é o vidro, tá? A gente faz testes de dureza em relação ao vidro, né, que é mais ou menos na média, fica, eu acho que é o índice 7, eu me esqueci o nome da escala agora, tá? Mas se a madeira, por exemplo, não consegue riscar o vidro, pelo contrário, né? Se você passar a madeira sobre o vidro várias vezes, o que vai se desgastar é a madeira, tá? E portanto a madeira tem um risco, tem uma resistência ao risco ou dureza menor que a média, vamos dizer assim, dos materiais, beleza? Que é a referência que é o vidro, tá? É abaixo de 7. E aí no caso você tem que avaliar para cada caso, para cada uso, tá? Tem vantagem e desvantagem. Se tem uma madeira mais dura do que a outra, nem sempre é uma vantagem, né? Mas geralmente as madeiras, as dicotiledôneas, né? As madeiras tropicais, as hardwoods, são madeiras mais com a dureza maior do que as softwoods, né? Do que as coníferas. Perfeito? O cerne é mais duro que o alburno, tá? E aí, veja, se for uma madeira para receber impacto devido a alguma coisa durante a vida útil, tudo bem, você espera utilizar uma madeira com uma boa dureza, tá? Mas se não for, se for para uso residencial, por exemplo, não vai receber impacto nenhum durante a sua vida útil, tá? Ou pelo menos espera-se que não. Isso só traz malefícios, né? A madeira ser dura, porque aí fica difícil até de você pregar, né? No caso de madeiras maçaranduba, madeiras de lei, né, entre aspas, que hoje não existe mais isso, mas ainda é comum a gente utilizar comercialmente, tá? É dificílimo, pessoal, você pregar, tá? Eu troquei, eu me mudei, né, há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, e para colocar aquele ganchinho da porta, né, para prender a porta para a porta não bater, né? Nas portas da frente da minha casa, do meu apartamento aqui, né, que são madeiras maciças e madeiras de lei, né? Não consegui, pessoal. Uma porta eu consegui, a outra eu não consegui. E geralmente, se você não consegue pregar, tá? Se você conseguir, geralmente ela fendilha, tá? Próximo ao prego. Geralmente você tem que fazer um furo, tá? Menor que o diâmetro do prego e depois sim pregar. Pois tentando fazer o furo já quebrou algumas brocas. E depois tentando botar o prego, entortou um monte de prego. Tá? Então teve uma porta que eu desisti, que foi a porta da cozinha. Eu desisti, que eu não vou ficar abrindo mesmo essa porta. Mas a porta da sala eu consegui botar, certo? Mas nem sempre é vantagem ter uma madeira dura, tá? Por conta disso. Tá? Em termos de resistência ao fogo, veja, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a madeira não é um material pouco resistente ao fogo, é um material bem resistente ao fogo, tá? Até. O problema é que a madeira é combustível para o fogo, tá? Então, quando você tem uma estrutura de concreto ou de aço, tá? Eles têm uma certa resistência ao fogo, tá? Ou seja, eles porque quando eu falo de resistência ao fogo, pessoal, talvez você não esteja com isso na cabeça, mas é o seguinte: o fogo, né, vai fazer com que as propriedades da estrutura se modifiquem, né? Ele vai fazer com que a estrutura se torne mais flexível, ou seja, menos rígida, vai fazer com que a sua resistência caia, a resistência mecânica caia, tá? E aí a estrutura rompe. No momento que a resistência cai a menos do que a solicitação, a estrutura vai romper, tá? Então, quando a gente fala de resistência ao fogo, é isso, tá? É o tempo que dura para a estrutura perder
as suas propriedades mecânicas, tá? Vamos dizer assim. E aí, a madeira não perde facilmente essas propriedades, tá? Demora para queimar, inclusive, é um tempo longo. O problema é que ela é combustível, então o fogo não se apaga, pessoal. Pelo contrário, o fogo vai aumentando. Então, no caso de estrutura de concreto ou de aço, não, o fogo está lá, está pegando na estrutura. Se queimar tudo ao redor e a estrutura ainda não, em si não romper, ficou em pé, tá? O problema da madeira é que se você não apagar o fogo, tá? Ela vai consumir tudo, inclusive a estrutura, tá? E vai se propagar mais ainda. No caso, eu não sei se vocês já ouviram falar do grande incêndio de Londres, tá? Mas pegou fogo, as casas eram tipo uma colada com a outra lá, né? Londres, muito tempo, né? Na Idade Média ainda, né? As casas eram coladas uma com a outra. Então, pegou fogo numa casa, a cidade quase toda pegou fogo, certo? Que era pequena, né? A cidade se resumia a pequenos espaços, mas quase todo o litoral ali do rio, né? Se não me engano, o Rio Tâmisa, né? Queimou completo, tá? E aí foi até, assim, foi um desastre, né, pessoal? Na época, poxa, um desastre, mas inclusive foi isso responsável por extinguir a praga, né? A pandemia da praga, a epidemia, perdão, da praga naquela região, tá? A peste negra, perdão, acho da peste negra, tá? E aí tem até teorias, né, que foi feito de propósito. Foi feito de propósito para erradicar, né? Mas isso aí não vem ao caso, tá? Mas assim, a madeira, o problema da madeira em relação ao fogo é que ela é combustível, tá? Mas veja, tem algumas informações aqui, algumas correlações que a gente considera que é dependendo do tamanho da madeira, tá? Até 20 milímetros de madeira, né? Então uma chapa, né? Vamos dizer assim, ela é considerada apenas propagadora, tá? Ela vai propagar o vento. Tá? Mais de 25 milímetros oferece menos riscos, tá? Mas aí se for uma região de muito vento, não utilizar, pessoal, porque aí vai passar para as outras edificações, né? Ou até outros ambientes da casa, né? Na própria casa. E mais de 50 milímetros, as peças estruturais podem ser utilizadas, tá? São menos perigosas até do que o aço, beleza? Então, peças robustas de madeira, tá? Demoram antes de romper. O problema é só a propagação, beleza? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já está muito longo. Mas no próximo vídeo a gente continua com as propriedades mecânicas, beleza? Abraço, pessoal, até a próxima.